Olá pessoal, aqui é o professor Rogério e esse é o quarto vídeo da nossa série sobre a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, tratando agora do último item daqueles itens que a gente falou que seriam importantes, que é o item dos instrumentos aqui da Política Nacional do Meio Ambiente. O que são instrumentos? Esses instrumentos são ferramentas que o poder público tem à sua disposição para cumprir os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, ou seja, como que o poder público, um gestor, um secretário de meio ambiente, um próprio governador, um prefeito, um presidente até, pode fazer para cumprir aqueles objetivos. Então, a lei dá as ferramentas para isso. O que você tem à sua disposição? Quais são os instrumentos que você tem? E o primeiro desses instrumentos, se a gente volta lá na lei, descendo aqui, nós temos vários instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Está no artigo 9º, que são todas as ferramentas que temos à disposição. O primeiro aqui é esse estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. O que é isso? Significa que o gestor público, o administrador, pode, através de uma resolução, uma portaria, algum tipo de norma, estabelecer padrões de qualidade aceitáveis ou mínimos ou máximos de poluentes para um determinado compartimento ambiental, o ar, a água, o solo. Então, nesse caso aqui, eu peguei para vocês um exemplo de padrões de qualidade, uma norma qualquer de padrões de qualidade para ar. Então, os diferentes tipos de poluentes que estão listados aqui, tem até como que deve ser medida, etc., e qual que é o máximo, a maior quantidade permitida desses poluentes, ou seja, o poder público está estabelecendo padrões de qualidade ambiental, nesse caso para o ar, mas pode ser para a água, pode ser para o solo, etc. Seguindo aqui, nós temos o segundo instrumento que a gente olha lá, o do instrumento do zoneamento ambiental. O que é o zoneamento ambiental? É você pegar uma área qualquer, que pode ser desde uma área grande, como aqui a gente vê aqui o exemplo aqui temos da Amazônia, ou a gente tem aqui o exemplo do Nordeste, ou pode ser uma área pequenininha, um parque pequeno de 200 hectares, como temos o zoneamento aqui do Parque Estadual Nova Baden, em Lambari, ou Parque Estadual da Serra da Boa Esperança, e você divide essa área em áreas menores, zonas, onde são permitidas, recomendadas ou restringidas, proibidas determinadas atividades. Então, digamos, num parque, como esse que a gente está falando, a gente pode dizer que tem uma área que é permitida a visitação e tem uma área que a visitação é proibida. Tem uma área que é destinada à recuperação ambiental. Então, você estabelece essas diferentes zonas, estabelecendo um zoneamento ambiental. Seguindo aqui, nós temos a análise de impacto ambiental. Esse aqui é um conhecido de muitos de vocês, porque nós temos aqui o terceiro instrumento, avaliação de impactos ambientais, ou análise de impactos ambientais. Nós temos uma disciplina inteira sobre isso, dada por um outro colega, professor Ronaldo, aqui da Universidade Federal de Alfenas, e esse instrumento significa que para qualquer atividade que possa, seja potencial ou efetivamente poluidora, nós temos que fazer uma análise prévia, uma avaliação prévia dos impactos ambientais positivos e negativos que ela irá causar, sugerindo medidas de compensação ou alternativas de localização, alternativas tecnológicas, para que o poder público prossiga com ou não com o licenciamento, que também é um velho conhecido de vocês. Olha aqui, o item 4, licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. Que instrumento que é esse? Um empresário ou o próprio poder público querendo fazer uma obra, um empreendimento, uma estrada, uma rodovia, uma fábrica, até se a gente pensar assim, uma loja, um shopping center, ele precisa de vários tipos de licença do poder público e uma dessas licenças é a licença ambiental. Então ele requer a licença ambiental para o órgão público e junto, quando ele pede essa licença, ele já entrega, tem que elaborar uma análise de impactos ambientais, um estudo de impacto ambiental junto com um relatório, né, um EIA-RIMA. E aí o poder público vai analisar e vai conceder ou não essa licença. Então esse que é aqui o procedimento do licenciamento ambiental, que envolve diversas etapas, e a gente não precisa ficar explicando aqui. Vocês já devem ter ouvido falar, já ouviram falar nesse licenciamento. Então, o poder público, para poder controlar atividades que possam poluir o meio ambiente e assim cumprir os objetivos dessa lei da Política Nacional do Meio Ambiente, tem essa ferramenta do licenciamento à sua disposição. Outra ferramenta aqui, ó, que a gente vê na sequência, criação de espaços territoriais protegidos. A gente já volta aqui no item 5. Tá?
porque esse item, criação de espaços protegidos, também é um conhecido de vocês, que nada mais é do que o poder público pode, para cumprir os seus objetivos ambientais, criar áreas protegidas. Então nós temos as APPs, as reservas legais, que vamos ver no Código Florestal, e temos também os parques nacionais e estaduais, as APAs, as reservas biológicas, as estações ecológicas e vários tipos de espaços protegidos. Voltando aqui para a lei, tem esse quinto instrumento aqui que eu dei uma puladinha, que é um instrumento mais específico, ou seja, o poder público pode incentivar a produção e instalação de equipamentos ou criação de tecnologias, mas tecnologias específicas, equipamentos específicos, voltados para a melhoria da qualidade ambiental. Então podemos imaginar, por exemplo, uma lei de incentivo à instalação de placas solares, porque são justamente equipamentos voltados para a melhoria da qualidade ambiental. Vamos dar uma avançada aqui e ir para alguns instrumentos mais importantes. Esse é um instrumento super importante aqui, penalidades disciplinares ou compensatórias. O que são essas penalidades disciplinares ou compensatórias? São penas ou compensações ambientais. Isso quer dizer o quê? Que o poder público, na lei da Política Nacional do Meio Ambiente, está dizendo, quem fez essa lei, os legisladores, a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional, disse, olha, você, gestor público, tem à sua disposição a possibilidade de aplicar penas para as pessoas que fizerem alguma infração ou degradarem o meio ambiente. Essas penalidades são disciplinares, ou seja, tem a ver com disciplina, podem ser, por exemplo, detenção, ir para a cadeia, ou aplicação de multas, ou prestação de serviços, nós vamos ver em mais detalhes isso quando a gente tratar da lei da Política Nacional do Meio Ambiente, ou podem ser penalidades compensatórias, que é o conhecido de vocês também de reparação ambiental. Olha como é que está lá embaixo, aqui é o item 9, penalidades disciplinares ou compensatórias, pelo não cumprimento de medidas que forem necessárias para a preservação. E então o poder público tem essas penalidades, principalmente na lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Um outro instrumento disponível aqui para vocês são os instrumentos econômicos, que a gente olha que está lá embaixo, no finzinho, no 13º instrumento, são instrumentos que envolvem aspectos monetários, financeiros. Por exemplo, nós temos aqui a concessão florestal, que o poder público pode pegar uma determinada área de floresta pública e conceder para a iniciativa privada explorar. Ou servidão ambiental, que é um instrumento onde você que for um proprietário de terra e tem uma área de mata superior à área de mata que você precisa para preservar, você pode, digamos assim, alugar essa área de mata para uma outra pessoa que não tenha a reserva legal. Outro instrumento aqui, aí a gente voltando bem na ordem, é o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente. Esse a gente vai ter vários instrumentos que eu vou passar meio rápido aqui, porque são instrumentos que não pegaram muito, que é basicamente como se fosse uma plataforma onde você junta informações ambientais. Isso aí está meio parado, tá, gente? Vou passar meio rápido. Outra ferramenta aqui é essa Rede Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, que também estaria ligada a esse Sistema Nacional de Informações do Meio Ambiente, mas também não pegou muito. Os cadastros, nós temos dois tipos de cadastros: cadastro de atividades de defesa ambiental, então seria um cadastro positivo, e o item 12 aqui, um cadastro de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais, que seria pelo lado negativo. Então, se você faz algum desses dois tipos de atividades, ou atividades poluidoras, utilizadoras de recursos ambientais aqui, ou atividades que são atividades e instrumentos de defesa ambiental, você precisa se cadastrar junto ao IBAMA, e aí, sendo pessoa física, você, cada um de nós pode, ou se você tem alguma empresa de consultoria, ou ao contrário, se você tem alguma empresa que vai degradar o ambiente, você precisa se cadastrar e, eventualmente, e pagar uma taxa para isso. Tem uma taxa que se chama taxa de controle e fiscalização ambiental, que está aqui, nesse pedacinho aqui de baixo. Outro instrumento que não pegou muito é esse relatório de qualidade do meio ambiente. É um relatório de como está o meio ambiente no Brasil. Esse aqui não pegou. O último já tem mais de 5 anos e ele não foi renovado. Era para ser bastante regular e agora a gente pode ter certeza que nos próximos anos, certamente, não vai ter relatório de qualidade do meio ambiente.
Outro instrumento aqui que a gente não passei nos slides é esse aqui, que o poder público é obrigado a prestar informações relativas ao meio ambiente. Então, aquela ideia do princípio da informação, ou seja, o cidadão tem direito que o poder público produza ou preste informações relativas ao meio ambiente. Bom, pessoal, isso aqui foi sobre os instrumentos. No próximo vídeo a gente vai ver um pouquinho sobre o SISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente.